Primeiramente, gostaria de aconselhar a todos que absolutamente o cidadão brasileiro não deve ter medo de comprar ações. Não deve ter medo de comprar ações, evidentemente visualizando a questão do investimento, para ele se tornar parceiro. Eu, inúmeras vezes, já citei inúmeros governos, inclusive um dos governos militares, eles chegaram a produzir direções no sentido de tentar criar a mentalidade de investimento em ações. O Decreto-Lei 157 foi um deles. Só que, lamentavelmente, o banqueiro, sempre muito bem posicionado junto às autoridades, eles conseguiram deturpar um pouco essa tentativa de se criar a mentalidade de investimento em ações. Por quê? Porque aconselharam as autoridades no sentido de informar, olha, o cidadão brasileiro não tem condições de comprar ações ele individualmente. Então vamos criar um fundo fiscal, e esse fundo fiscal acabou então deturpando aquela imagem inicial. Nós tivemos depois uma segunda tentativa onde o governo ofereceu um incentivo fiscal para quem subscrevesse ações e ficasse com elas durante 5 anos bloqueadas, é isso? E também não houve um sucesso muito grande. Provavelmente talvez porque o mercado não tivesse a condição de, na ocasião, responder da forma como normalmente deveria ter respondido. Não estivesse maduro ainda. Como não, exatamente. Aquele primeiro movimento que o governo tentou de criar em 1967, essa mentalidade de investimento, ela acabou não se consolidando. E no segundo movimento, que foi na década de 70, eu não me recordo se foi em 74, 75, esse movimento acabou não tendo sucesso. Agora, o que eu volto a dizer é o seguinte, me surpreende bastante o fato das autoridades não investirem mais para que o cidadão pratique essa cultura de investimento. Incentivar no sentido de gerar essa cultura, não é isso? De fazer com que o cidadão examine, olhe o mercado como um potencial fator de crescimento para os agentes econômicos, para as empresas, tá certo? Porque o que é na realidade o mercado de valores? É uma sucessão de você oferecer a possibilidade do cidadão investir os seus recursos para que a empresa, ao obter recursos de uma forma barata, ela possa desenvolver a sua atividade, não é isso? Quando ela tiver lucro, ela repassa os dividendos. Ela repassa o dividendo. O acionista passa a ser exatamente dono da empresa. Dono da empresa. Aliás, recentemente o Paulo Caffarelli, ele acionou um mecanismo no sentido de criar um conceito para os funcionários do banco, dizendo o seguinte, somos donos. E eu achei isso daí interessantíssimo, porque a gente percebe que o empresário, ele não tem essa vocação de fazer com que o empregado seja também um parceiro dele, tá certo? E isso é uma coisa que nós precisamos, de alguma maneira, incentivar. Fazer com que o indivíduo examine o segmento acionário como um potencial formador de poupança e, ao mesmo tempo, de renda mensal. Eu até me surpreende, até só concluindo, o seguinte, como é que até agora, ao invés de simplesmente aposentadoria, o governo não olhou para direcionar recursos no sentido de compilar ações, formar uma carteira de ações com um fundo de garantia ou com outros elementos ou com outros fundos e fazer o seguinte, transferir para o cidadão que está se aposentando uma carteira de ações para que ele possa o quê? Para que ele possa usufruir enquanto viver. Depois que ele morrer, a carteira de ações volta para o governo. Então, nunca... Isso é um sistema de previdência que eu nunca tinha ouvido falar. Essa é a sua proposta? É a minha proposta, é uma coisa que nós estamos lá no Conselho de Economia tentando modular para fazer com que não haja uma reforma da Previdência, para que haja uma transformação na Previdência. A Previdência precisa do quê? Precisa de fatores sustentáveis, de recursos sustentáveis. Então, eu em 1971, 72... Que hoje, só para deixar bem clara essa situação que você está expondo, hoje o que eu tenho na Previdência Pública? Quem trabalha sustenta o sujeito que se aposentou. E aí eu tenho essa coisa cíclica, né? Cíclica. Uma vez que a pessoa, depois ela falece, esse aqui que era novo hoje, trabalhou durante 30 ou 35 anos, com a reforma vai dizer exatamente quantos anos ele vai ter que trabalhar,
e depois ele passa a ser sustentado por quem entra no sistema. Você está dizendo para ter um fundo de ações Exatamente. que paga o aposentado durante a vida dele, uma vez que ele vira falecer, Exatamente. esse dinheiro está lá para o novo aposentado. Para o novo aposentado. Mas entendeu? isso turbina o mercado de capitais de uma maneira Mas isso é uma gigantesca. forma de você criar a mentalidade de investimento em ações. Porque no instante em que o cidadão, ele perceber que ao invés de ele ser um agiota, ele ser o quê? Um potencial investidor na geração de riqueza, ele vai acabar se conscientizando e se convencendo dessa verdade. Mas O decreto-lei 157, na época em que foi feita a apresentação pública, as pessoas que fizeram a apresentação, eles diziam o seguinte: para você se convencer em ações, primeiro você precisa do processo, para depois você receber o impacto. O que é isso? Seria o seguinte: naquela ocasião, o cidadão, ele tinha um incentivo fiscal para comprar ações. Tá. Então ele ia comprar uma ação e não sabia o que era aquilo, ele ia pegar a ação e ia colocar na gaveta. Sim. E ele ia fazer isso durante 5 anos consecutivos, enquanto ele não podia mexer com as ações. No instante em que aquela medida dele não poder mexer, aquele bloqueio, se concluísse, ele ia abrir a gaveta e ia falar: deixa eu ver quanto vale isso. Aí ele ia ter um impacto. Por quê? Porque toda empresa, ela gera resultado, ela gera dividendo, ela gera o quê? Ela gera cotações diferentes na Bolsa. Então, a maneira que talvez se procurou fazer com que houvesse este impacto direcionado para o mercado de valores seria exatamente esse: produzir um processo com a sequência do impacto. Mas vamos lá, hoje quem compra ações ou quem está distante desse mundo ainda não consegue entender onde é que ele tem remuneração, porque obviamente a primeira coisa é: eu compro uma ação na baixa e vendo na alta. Isso é um mercado especulativo de curto prazo, que pode ser feito em longo prazo também, mas quem pensa só com esse propósito não leva em conta o segundo aspecto, que é uma coisa que você fala com muita frequência, que precisa comprar um projeto. Se aquela empresa continuar crescendo este ano, o ano que vem, o ano seguinte, ela vai repartir os lucros, que são chamados de dividendos. A Petrobras agora... E juros sobre capital próprio. Mas nós temos outros elementos, outras ações do mercado, que elas têm o quê? Elas têm uma trajetória de sustentabilidade em produzir resultado para o acionista, que é uma coisa infinitamente... Que setor, Bassi, você acha que pode trazer bons resultados, levando-se em conta que nós vamos ver o país crescer? Tudo indica que teremos um país crescendo este ano. Não há dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu reputo o setor de energia elétrica. Energia. Um dos setores que, aliás, mede-se, uma das formas de se medir crescimento econômico é através do consumo de energia, tá certo? Claro. E nós interpretamos que a energia elétrica, ele é um tipo de atividade, ele é um setor de atividade que ele contempla o acionista de uma forma assim, bastante eficiente. Por quê? Porque energia elétrica é um bem que o cidadão paga sem consumir, tá certo? Você vai de férias, fecha a sua casa, desliga tudo, quando você chegar a conta de luz está lá. Então, é um bem que você acaba pagando, a exemplo de outros, não é isso? A telecomunicações também, né? Ninguém cresce se não tiver energia. Exatamente. Se a indústria produz nenhuma economia cresce se não tiver energia. Ela vai consumir. Claro, ela vai consumir, não há dúvida nenhuma. Então, e a maioria das empresas de energia, principalmente as empresas do setor de geração e transmissão, elas têm o quê? Elas têm, na sua constituição, um investimento maior. Depois, a manutenção é uma coisa que se processa de uma forma normal e tranquila. Então, a maioria dessas empresas, elas distribuem bons dividendos aos seus acionistas. Bom, vamos lá, rapidamente. Quem compra uma ação hoje por um determinado valor e de repente daqui 2 ou 3 semanas, no dia seguinte cai o valor, o que você diria a esse sujeito? Ele comprou errado a ação porque não olhou no longo prazo? Ou ele tem que entender que o mercado de capitais tem esses... Eu interpreto que faz parte do mercado de capitais uma figura que eu reputo ser uma figura importante. É a figura do profissional. O profissional de mercado, ele tem que ser consultado. Da mesma maneira que você, quando tem uma dor de barriga, vai e consulta um médico. Na razão direta que você incorpora o que você pretende fazer no mercado de valores, ou seja, você constituir uma carteira que vai te produzir uma renda mensal essa que pode se traduzir numa renda bastante generosa ao longo do tempo, você tem que procurar um profissional
que ele vá te orientar no sentido, nessa direção, nessa trajetória. Porque com certeza ele vai te direcionar para os papéis que remuneram de uma forma melhor e que você possa, dentro de um contexto operacional, comprar ação de uma empresa que esteja num grau de atratividade maior. Tá certo? Então, esse é o caminho. Por isso é que eu digo sempre, não tenha medo de comprar ações. Ações, na minha modesta opinião, é a melhor forma e mais generosa forma de se investir na economia de um país. Nós aqui não temos um universo de aplicadores suficiente para que a gente possa comemorar um mercado assim bastante forte, como nos Estados Unidos, que é acima de 85% da população. Mas eu espero que a população venha se conscientizar com programas como esse, que possam ajudar de alguma maneira, a orientar o indivíduo a comprar ações e fazer uma carteira de previdência, que eu denomino ser uma carteira que te gera uma renda mensal positiva e generosa. Quando o Basti fala sobre carteira de previdência, ele está falando justamente em fazer poupança. Poupança nesse sentido. Você economiza hoje, você investe hoje para ter esse dinheiro lá no futuro. Basti, você é de pessoa física, um dos investidores de maior sucesso no país. Quando é que você começou pela primeira vez, rapidamente? Quando foi? Eu comecei em 1970, 71, a examinar o mercado à luz desse sentimento, à luz dessa trajetória. Antes, eu já estive no mercado antes, não é isso? Mas a minha filosofia ainda não havia captado essa. Estou até hoje. Diariamente?